Fala, chega junto, cai dentro, fecha comigo e bate de frente. Vou lançar a braba, hein? Mesmo com a permanência do técnico Rogério Ceni, são discutidos nomes nos bastidores do Flamengo, caso resultados ruins voltem a acontecer. E eu vou destacar dois deles para você, fazendo uma análise e a real possibilidade de serem contratados. Ficou curioso, né? Então te prepara, porque a partir de agora é tudo nosso! Mengão vem, pisa do ataque, ajeitou, bateu, golaço! Gol! Este que é mais um quadro da playlist Comentário Sem Freio. Já chega largando o like. E se você quiser permanecer sempre bem informado sobre o Flamengo, tá vendo essas letrinhas vermelhas abaixo do meu nome no vídeo no smartphone? Ou então esse botãozinho vermelho no canto do seu computador? É o botão inscreva-se. Clique, acione o sininho na opção todos e fique sempre por dentro do Mengão. E se você quiser me seguir nas redes, o link tá aqui. Mas vamos lá com a informação? Então assista este vídeo até o final, porque você sabe, Comentário Sem Freio é informação e opinião. Aqui eu não fico em cima do muro e não tenho papas na língua. E apesar de todo o discurso da diretoria do Flamengo de dar tempo, confiança e respaldo ao trabalho do técnico Rogério Ceni, a gente sabe que isso é tudo até a página 3. Afinal de contas, a pressão e a cobrança já são gigantescas em cima do treinador por conta dos últimos insucessos, as eliminações e também as derrotas no Campeonato Brasileiro. E caso essas derrotas se mantenham, ficará insustentável a permanência do treinador. E, dentro deste cenário, mesmo com o discurso que é passado para a imprensa de que o trabalho será mantido, já são discutidos possíveis nomes para a substituição, caso seja necessário, do Ceni. Dois nomes se destacam pela representatividade e também por serem defendidos por pessoas que são influentes dentro da atual administração, presidida por Rodolfo Landim, o brasileiro Renato Gaúcho, do Grêmio, e o português Rui Vitória, que até bem pouco tempo estava no Al Nassr, da Arábia Saudita. Começando pelo Renato Gaúcho, que sabidamente, desde a administração de Eduardo Bandeira de Melo, tem sido sondado para treinar o Flamengo, mas recusou a sondagem rubro-negra em 3 oportunidades. A última delas, mais efetivas, quando a chapa que venceu a eleição, comandada por Rodolfo Landim e Rodrigo Dunche, chegou a formalizar uma proposta ao treinador, que então estava discutindo a renovação de seu contrato com o Grêmio no final do Campeonato Brasileiro de 2018. E, apesar de ter relatado externamente conversas com o Flamengo, muitos o acusaram de utilizar o rubro-negro para valorizar a sua negociação que estava em curso com o clube gaúcho. Mas, no final das contas, ele acabou acertando a renovação de seu contrato, que termina agora em fevereiro deste ano. E justamente por estar em final de contrato e, há quem diga dentro da crônica gaúcha que sua relação com o Grêmio, apesar de ser bastante respeitado como ídolo, dentro e fora dos gramados, ele já não tem uma relação de puro amor com o Grêmio, o clube que o projetou para o futebol brasileiro e internacional. E isso poderia suscitar a sua saída. Renato Gaúcho já havia falado diversas vezes com admiração sobre o trabalho feito pela atual administração do Flamengo no que diz respeito à montagem do que é tido e havido como o elenco mais qualificado do futebol sul-americano. E chegou a dizer que se fosse técnico do Flamengo, daria ao clube o título mundial com um elenco que o Flamengo tinha antes mesmo dos reforços que chegaram no ano passado, na temporada de 2020. Fato é que há quem dentro da atual administração defenda que o Flamengo vá novamente no treinador e acredite que neste momento a situação, o ambiente é completamente favorável para que ele deixe o Grêmio e aceite finalmente treinar o rubro-negro. Mas existe uma outra ala
que acredita que ele não é o técnico para o Flamengo. Primeiro, por conta do ressentimento, pelo fato dele ter negado o Flamengo em 3 oportunidades. E segundo, porque apesar de ter passado pelo Flamengo, inclusive, 2 passagens, uma delas extremamente vitoriosa, quando conquistou o título brasileiro de 1987, num trio ofensivo muito famoso, com Bebeto e também Zinho, né? 2 jogadores que também marcaram sua história pelo Flamengo e tendo sido eleito craque do Brasileirão naquela oportunidade, Renato Gaúcho, depois de uma passagem não muito bem sucedida pelo Flamengo, no ano de 2003, ele voltou ao futebol carioca para defender o Fluminense. E todo mundo lembra, fatidicamente, ele protagonizou o lance do gol de barriga, que foi assinalado pelo árbitro da partida Léo Feldman a Ailton. No entanto, ficou marcado pelo desvio com a barriga do Renato Gaúcho, embora a bola já fosse na direção, já tivesse a trajetória para o gol rubro-negro na final do Campeonato Carioca de 1995. Existe todo um ranço com relação a isso, mas nunca é demais lembrar. Renato Gaúcho, muito pouca gente lembra disso, encerrou a sua carreira pelo Flamengo em 1997, já com diversos problemas físicos e articulares. Ele não conseguiu fazer muitos jogos, se eu não me engano, no máximo 13 jogos nessa sua última temporada. Logo depois assumiu Madureira como treinador e deu sequência à sua carreira como técnico. Chegou ao Grêmio, onde permanece até hoje, em 2016 e já chegou conquistando o título, a Copa do Brasil, em cima do Atlético Mineiro. No ano seguinte, deu ao clube a sua 2ª Libertadores da América e acabou conquistando, assim, bastante notoriedade, inclusive internacional. Por falar em notoriedade internacional, Renato Gaúcho é tido como um dos maiores atacantes no futebol internacional nos anos 80, tendo sido eleito em 1983 um dos 7 maiores atacantes em atividade naquela temporada no mundo. Então é realmente de se admirar a carreira, tanto de jogador quanto de treinador, do Renato Gaúcho. E ele, bom, agora falando sobre a situação, né, da sua escalação, ele é um técnico que é conhecido pela combatividade de suas equipes, aliando forte marcação a uma saída rápida pelos flancos do campo, principalmente utilizando seus laterais e seus atacantes, que atuam como verdadeiros pontas. As suas escalações têm 2 peculiaridades. Uma é que ele costuma deixar um cão de guarda à frente da zaga diária. O seu primeiro volante costuma ter muita pegada, aquele chamado jogador viril. E também ele gosta de utilizar um centroavante fixo, um jogador principalmente que seja bom na bola aérea. Essas são, portanto, as 2 principais características do técnico Renato Gaúcho. Antes da gente passar para o outro treinador, eu gostaria de saber a sua opinião. Renato Gaúcho seria uma boa para o Flamengo? Você é a favor da contratação de Renato Gaúcho? Deixe abaixo o seu comentário. E agora vamos falar de Rui Vitória, técnico que tem 50 anos, ao contrário do Renato Gaúcho. Ele até foi jogador de futebol profissional, federado, mas não teve tanto brilho assim. Ele atuou por clubes de divisões inferiores de Portugal e encerrou a carreira muito cedo, aos 32 anos. Logo em seguida, ele iniciou a carreira de técnico também por clubes modestos, mas começou a fazer conquistas interessantes. Primeiro, conquistando acessos por esses clubes e depois, né, chegando a finais de competições de mata-mata, como a Taça de Portugal. E dessa forma ele conseguiu se notabilizar. Teve passagens também por clubes grandes, mas nas categorias de base. Mas pelo seu trabalho, principalmente por equipes de menor expressão, ele ganhou uma oportunidade para atuar pelo Benfica de Portugal, comandar o Benfica, justamente na saída do técnico Jorge Jesus, que naquela oportunidade havia aceitado uma proposta extremamente vantajosa do ponto de vista financeiro do Sporting Lisboa, um dos rivais do Benfica, junto com o Porto. E eles protagonizaram uma rivalidade
muito grande. O próprio Jorge Jesus atacou bastante o Rui Vitória, que chegou a chamá-lo de mau colega, no sentido pejorativo mesmo da palavra. Jorge Jesus rebateu que não poderia ser considerado colega do Rui Vitória porque não considerava o Rui Vitória treinador. Chegou a esta situação. E embora o Rui Vitória no confronto direto tenha levado sempre a pior, né, ele é freguês do Jorge Jesus, no entanto, ele conseguiu, através do Benfica, responder dentro de campo, ou à beira do campo, no caso. Ele conquistou, nas suas 2 primeiras temporadas pelo Benfica, os 2 títulos nacionais, fazendo assim um tetracampeonato, dando continuidade aos outros 2 títulos em sequência de Portugal, conquistados pelo Jorge Jesus. Ele que foi marcado, né, por também conseguir bons resultados continentais. Ele conseguiu levar o Benfica a uma fase de quartas de final da UEFA Champions League, tendo sido eliminado na oportunidade por um vigoroso time do Bayern de Munique. E justamente por amar verdadeiros ferrolhos, né, pelo fato de o Benfica ser inferior tecnicamente a esses times e mais conseguir fazer frente, né, por conta de suas táticas defensivas muito sólidas, Rui Vitória, até pela visibilidade que o Champions League tem, que é maior que a Primeira Liga Portuguesa, ele acabou sendo rotulado de retranqueiro, o que não é verdade se levar em conta os números conquistados por ele pelo Benfica. Ele, por exemplo, deteve o recorde de 88 pontos. Benfica, superando, inclusive, o Porto, daquele time maravilhoso que tinha Deco e companhia em 2003, que depois até conquistaria o título continental, o título europeu e até mundial. Mas o Rui Vitória tem números ofensivos muito interessantes, como quantidade de gols marcados, saldo de gols, se a gente levar em consideração as competições nacionais, em que o Benfica é protagonista. Mas nas 2 últimas temporadas dele pelo Benfica, ele acabou se desgastando bastante a ponto de entrar em um acordo com a diretoria dos Encarnados para a rescisão amigável de contrato. Logo em seguida ele recebeu uma proposta maravilhosa do Al Nassr da Arábia Saudita. Para quem não lembra, o Al Nassr é aquele mesmo clube que é de propriedade do príncipe saudita, que deu um cano no Flamengo, na transferência do Hernani Brocador, que o Flamengo teve que ir até a Corte Arbitral do Esporte, depois eles foram obrigados a pagar o Flamengo. Então, mas eles ofereceram uma proposta gigantesca de 7 milhões de euros por ano para o Rui Vitória. Para se ter uma ideia, coincidentemente, foi justamente aquilo que o Mister pediu ao Flamengo para renovar o seu contrato na temporada passada. No primeiro ano, tudo maravilha. Ele conseguiu o título saudita para o Al Nassr. No entanto, no ano seguinte, ele foi muito mal e na penúltima colocação, beirando a lanterna do campeonato saudita, pelo amor de Deus, né? O cara, para ser penúltimo colocado do campeonato saudita, realmente seu time tem que estar jogando muito mal. Acabou demitido pelo Al Nassr. Ele está atualmente sem clube, né? Mas é uma curiosidade, porque o Jorge Jesus, quando chegou ao Flamengo, chegou justamente após ter cumprido seu contrato pelo Al Hilal dos Emirados Árabes Unidos, né? Fazem parte ali do mundo árabe, mas saiu muito bem, né? Saiu por cima, diga-se de passagem, tendo sido campeão continental pelo Al Hilal e tendo classificado o Al Hilal para a Copa do Mundo de clubes, que depois ele próprio enfrentou, né? Pelo Flamengo, à frente do Flamengo. Mas fato é que muita gente associa o Rui Vitória ao Jorge Jesus. E a imprensa portuguesa chegou a veicular que ele realmente estaria no radar do Flamengo para substituir Rogério Ceni, que balança no cargo. Mas e você, de posse dessas informações que eu dei, você acha que Rui Vitória seria uma boa para o Flamengo, mesmo não sendo exatamente da mesma escola do Jorge Jesus e até sendo um desafeto do Jorge Jesus? Você acha que ele daria certo no rubro-negro? Entre Rui Vitória e Renato Gaúcho, qual dos dois você escolheria?
ou não escolheria nenhum dos dois? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser me seguir nas redes sociais, o link está aqui no alto da sua tela. Também estamos no Telegram. Se você tem um aplicativo, vá até o link na descrição e siga-nos. Gostou, né, das taças que aparecem enfeitando aqui o cenário? Você também pode ter a sua réplica para tirar aquela onda. Fale com meu amigo Jarbas das Taças. Os contatos, inclusive o Zap, estão aqui na descrição do vídeo. Não esqueça de dizer que foi o Mauro que te indicou para você ganhar um descontão. Se você tem precatórios a receber do governo federal, não os venda antes de entrar em contato através do e-mail que está disponibilizado aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes de deixar o seu like e não vá embora. Tá vendo uma dessas janelas que abriram aqui na sua tela? Então, clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal através de uma de nossas playlists, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão.